mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal e hoje quero falar com vocês sobre os prazos dos processos de nacionalidade portuguesa. É uma coisa que, obviamente, todo cliente sempre pergunta e é algo que a gente faz questão de explicar para todos os nossos clientes, porque gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, obviamente. E hoje eu tô aqui para dizer para você os status de análise da conservatória, no caso do Arquivo Distrital do Porto. Quer saber sobre esse assunto? Então preste atenção. Antes de tudo, eu tenho que falar, gente, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais com informações importantes sobre Portugal todas as semanas, @abbsa.pt, e caso precise falar com a nossa equipe, manda um e-mail pra gente, geral@abbsa.pt, tá bom? Eu vou bem direto ao ponto aqui nesse vídeo. Principal caso que sempre perguntam qual o status do processo é o processo de neto, ó, coloca aqui bem grande, neto de português. Como que está no caso do neto de português? Lembrando que aqui eu vou dar as informações para os processos que estão sendo analisados pelo Arquivo do Porto, tá? Não vou falar sobre a conservatória dos Jardins Centrais de Lisboa, porque ainda estou aguardando as informações dessa conservatória. Então, em relação ao processo de neto tramitando no Arquivo do Porto, os processos que estão sendo concluídos nesse exato momento são de setembro de 2021. Inclusive, ontem eu tive uma notícia maravilhosa de mais um cliente que virou português como neto, que estava nessa conservatória do Porto, e finalmente tivemos a conclusão aí depois de praticamente 3 anos, na verdade um pouquinho mais de 3 anos. Então o processo de neto está demorando cerca de 3 anos para ser concluído, a não ser que você tenha aí alguma urgência que possa ser verificado com um advogado, para pedir antecipação da análise do teu caso, mas na via normal, 3 anos, ok? Já no caso dos processos que são por tempo de residência, ou seja, processos que a pessoa morou 5 anos em Portugal legais e deu entrada na cidadania, estão agora concluindo os que deram entrada antes um pouco de outubro de 2022. Então está demorando aí cerca de 2 anos e pouquinho, tá? Não tive recentemente nenhum desse concluído, mas está demorando mais ou menos isso pelas informações da própria pro Arquivo do Porto, ok? No caso dos processos da via sefardita, nacionalidade via sefardita, se você não sabe o que é esse tipo de nacionalidade, a via sefardita é para pessoas que o ascendente era judeu-sefardita português, e aí, nesse momento, com a alteração da lei desde abril de 2024, você precisa morar 3 anos em Portugal, mostrar que é descendente de judeu-sefardita certificado e conseguir sua nacionalidade. Então, esse processo está demorando um pouco menos do que o de neto, por exemplo. Então, eles estão sendo analisados e concluídos com base na data que deram entrada, em torno de fevereiro de 2022. Então, um pouquinho mais de 2 anos também, 2 anos e meio mais ou menos. Já no caso dos processos em que o menor nasceu em Portugal e um dos pais estava aqui em Portugal pelo menos 1 ano, independentemente de título de residência, esse português já nasce como um português originário, e nesse caso os processos são analisados de forma muito rápida, porque quando se trata de menor de idade, normalmente os processos são muito mais rápidos. Então, o que demora 3 anos como neto, sendo menor de idade, vai reduzir para 1 ano, mais ou menos. Filho de português, que em média demora aí 1 ano e meio, sendo filho de português menor de idade, reduz para 6 meses o processo. Então, obviamente, sempre quando se trata de um menor de idade, há uma celeridade muito grande comparado aos outros processos. Nesse caso, que está lá no artigo 6.2 da Lei de Nacionalidade, esses processos estão sendo analisados, deixa eu ver aqui minha cola, na data de fevereiro de 2024. Ou seja, os que foram dar entradas início de 2024 já estão para ser concluídos agora até final desse ano, então demora cerca de 8, 9 meses, mais ou menos 10 meses no máximo. Então, obviamente, menores de idade sempre vão ter um privilégio face à quantidade de demanda mesmo, né? Porque tem muito menos processo de menores de idade do que de maiores de idade. E o mais concorrido, gente, é sempre o de neto. O de cônjuge fica ali junto. O de cônjuge, eles não mudaram pra gente a resposta exata do prazo, mas com base nos nossos processos atuais, diria que em torno de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, tá? Bom, se eu esqueci aqui de falar alguma coisa que você precisa saber, coloca nos comentários. Se por acaso você tem um processo no Arquivo do Porto que está com base em algum desses artigos que eu falei e já era para ter sido com base nas datas que eu passei analisado, você pode estar assim com o seu processo atrasado, parado, e você precisa perturbar a conservatória para que as coisas funcionem. Então, se precisar de uma assessoria, de alguma ajuda nesse sentido, entre em contato com a nossa equipe, que com certeza vai ser um prazer te ajudar
ajudar nessa caminhada aí que é até conseguir finalmente o seu passaporte europeu, tá bom? Como eu falei, não esquece de dar o like aqui pra gente trazer mais e mais vídeos pra vocês, sempre com informações super relevantes. Segue a gente no Instagram, bsa.pt, e se quiser falar, tá aqui o nosso e-mail aparecendo pra vocês. Um beijo e até a próxima!